A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui estaremos trazendo a lição de Ruth, duas mulheres que fizeram grande parte da nossa história na Bíblia e um caráter que iremos falar como exemplo para nós mulheres. Sabemos que nesse trimestre toda a lição está falando sobre o caráter e aqui nós vamos estar falando sobre muitas pessoas na Bíblia que são exemplos de caráter cristão, que serve para nós, cristão, como pessoas para nós se orgulhar, nos orgulhar. Eu quero agradecer você que tem acompanhado o canal, quero agradecer você que acabou de chegar e você que já está conosco há um bom tempo. Que Deus abençoe a cada um e que esse pouco de conhecimento possa ajudar a cada um de vocês e o nosso objetivo ele possa chegar, que é a palavra de Deus chegar até os confins da terra. Aqui eu irei fazer um resumo, por alguns motivos não foi possível estar gravando, mas vou fazer um resumo sobre a lição de Ruth, que é a lição 7, né? Ruth, uma mulher digna de confiança, e depois estarei fazendo um comentário sobre a lição número 8, que é Abigail. Ruth, o texto áureo, ele se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Verdade prática. Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais para torná-la parte da linhagem do Messias. A leitura ela se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, o versículo 11, o 14 e o 18, que conta a história de Ruth. E uma introdução, nessa lição estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. Trata-se de Ruth, uma moça moabita, que se casou com um jovem hebreu, contrariando os costumes e os preceitos legais de seu povo. A narrativa do livro, que tem o seu nome, mostra que Deus é soberano, onipotente e, ao mesmo tempo, misericordioso e amoroso. O livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. O que nós podemos aprender com a pessoa de Ruth? A Bíblia nos mostra pessoas que servem para nosso caráter, ele cada vez mais a gente crescer como um cristão verdadeiro aqui na terra. E Ruth, vamos colocar uma mulher estrangeira que ali chegou junto com a sua sogra, né? Ela chega em Belém. Sua sogra teve que ir para a cidade onde Ruth, né, era nascida. E ali os filhos se casou, depois ela ficou viúva e voltou, mas uma das suas noras, ela se despediu, ela resolveu voltar para o seu povo, os seus deuses. Mas Ruth não quis deixar a sogra, como ela já era viúva também, não quis abandonar ela sozinha. E, como uma pessoa muito amorosa, ela aprendeu muito com a sua sogra. Vemos um exemplo muito grande, que muitas das vezes as pessoas colocam como uma sogra uma pessoa muito ruim. Mas se a sua sogra, Noemi, ela fosse tão ruim, será que Ruth iria segui-la? Iria falar como o nosso texto áureo, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus? Será que se ela fosse uma sogra tão ruim, ela iria dizer isso? Pelo que nós imaginamos, Noemi não era uma sogra tão ruim, era um exemplo para Ruth. E Ruth aprendeu muito com isso e ela foi recompensada. Ruth, um resumo de sua origem, né, o significado do nome de Ruth é amizade,
né? Ela era moabita. Um fato da história tornou os moabitas adversários de Israel, porque o povo estava passando ali pela cidade e eles não permitiram que o povo passasse, e Deus amaldiçoou e proibiu que os israelitas se casassem com o povo amonita e moabita. Então foi por isso que ela quebrou todos os paradigmas, porque ela realmente quebrou algo que não era permitido, mas Deus, ele sabe como trabalhar e tornar uma pessoa como exemplo para mostrar também a misericórdia de Deus com todos os povos. E o que nós podemos aprender com Ruth é que realmente ela tinha um caráter que vale a pena seguir, confiante. Ela confiava em quem? No Deus da sua sogra Noemi, o qual ela ainda não conhecia muito bem, mas a partir do que ela via na sua sogra, ela pôde reconhecer e saber que a sua sogra seguia e servia um verdadeiro Deus. E ela demonstrou isso, cuidando da sua sogra no momento mais difícil da sua vida, o qual ela estava sozinha, sem ninguém, e qual ela se colocava mesmo como uma amargurada, porque ela foi cheia e voltou vazia. Realmente, ela voltou vazia, mas ela não foi abandonada, ela não ficou sozinha, tinha ali a sua nora para ajudar e para fazer com que Deus ele demonstrasse que era o Deus verdadeiro na vida das duas. O caráter amoroso de Ruth. Orfa, viúva de Quilion, beijou a sua sogra, despediu-se e foi embora para a sua família e aos seus deuses. Mas Ruth demonstrou outra atitude, preferiu acompanhar sua amada sogra. Um caráter amoroso e confiante. Amoroso demonstrou isso nas suas atitudes. Confiante, confiava no Deus de sua sogra. Um caráter fortalecido na fé em Deus. Com toda certeza, Ruth se converteu ao Senhor em sua declaração de amor a Noemi. Ela diz com toda convicção: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Um caráter decidido e firme. Decidido no quê? Ela decidiu seguir a sua sogra. Não importasse o que ela fosse passar, ela ia estar junto com ela. Firme. Não voltar atrás no que ela tinha colocado ali. Onde quer que morreres, morrerei. Eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto. Se outra coisa não seja a morte me separar de ti, vendo ela, pois que de todo estava resolvida ir com a sua sogra. Isso é o que nos mostra que realmente o que ela falou, ela cumpriu até o fim. E como Ruth entrou na genealogia de Jesus, a recompensa vem aí. Ruth chega a Belém. Ao chegar a Belém, Ruth viu a admiração do povo pela condição em que sua sogra retornou à terra. Diz o texto: e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Chamai-me de Mara, foi o que Noemi diz, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez retornar. Noemi quer dizer agradável, Mara, amargurada. Enquanto que ela se sentia amargurada, mas Deus colocou ali na frente a demonstração de misericórdia, tanto na vida dela como na vida de sua nora. Ruth atrai a atenção de Boaz. Ruth era uma mulher trabalhadora, não comia o pão da preguiça. Ela não esperou que ninguém falasse o que ela tinha que fazer. Logo, ela foi atrás de alimento e ali ela também trouxe uma admiração de uma pessoa que jamais ela iria esperar. Ali Deus colocou no caminho certo, colocou ela no caminho certo e o que ela deveria fazer. Por direção de Deus, Ruth foi rebuscar espigas no campo de Boaz, que era da geração de Elimelec.
Ao vê-la, Boaz perguntou ao chefe dos segadores quem era aquela mulher. O homem respondeu que era Ruth, a moça moabita, que voltou com Noemi. Encantado com a beleza da moça e admirado por sua história, Boaz falou benignidade a Ruth e disse que tomara conhecimento do seu gesto amoroso para com Noemi. Foi o amor à primeira vista. Realmente ali Deus já estava trabalhando e Deus cumpriu na vida de Ruth, na vida de Noemi, uma promessa e quebrou todos aqueles paradigmas. Boaz procedeu de acordo com a lei e diante das testemunhas e dos anciões casou-se com Ruth e declarou: também tomo por mulher a Ruth, moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. O povo que compareceu à cerimônia ficou feliz com o casamento. Assim ela entrou na genealogia de Jesus. E ali o cumprimento da promessa de Deus, um Deus misericordioso que cumpriu ali o gesto tão amoroso que Ruth fez. E esse foi um breve comentário sobre a lição de Ruth, que foi a lição 7. E agora estarei falando sobre a lição 8, que é Abigail, um caráter conciliador. Ruth, ela foi uma mulher confiante. E agora irei falar sobre Abigail, conciliadora. Por que será que Abigail foi uma mulher conciliadora, uma mulher que nós temos como tomar também como exemplo? O texto áureo diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, que se encontra em Provérbios 15, 1. Verdade prática. A mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. A leitura bíblica se encontra em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 18, 24, 27 e 28, que diz assim: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e ao pôs sobre os jumentos, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã, de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançando-se a seus pés, disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve a palavra da tua serva. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Desce aos jovens que... Diga aos jovens que andem após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois a tua serva está transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. Se encontra em 1 Samuel,
capítulo 25, versículo 18, o 24, 27 e 28. A introdução diz assim: Abigail era esposa de Nabal, um rico fazendeiro, proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e de cabras, que vivia nas proximidades do Carmelo, em Maom, não muito distante do deserto de Parã. Ali os pastores de Davi travavam contra os pastores de Nabal. Necessitando de alimento para seus homens, Davi mandou pedir víveres a Nabal. Ao ouvir o pedido, Nabal encolorizou, se afrontou a Davi diante dos mensageiros, negando qualquer apoio. Irado, Davi ajuntou homens para atacar Nabal e toda a sua casa. A tragédia foi evitada pela pronta intervenção de Abigail, que soube aplacar a ira de Davi. O que acontece aqui nessa história que nós podemos ter também Abigail como exemplo de caráter cristão? Abigail, vendo tudo isso que se passou, o que ela fez? Ela não ficou com medo, escondida e cruzou os braços. Logo, ela procurou fazer alguma coisa para que não viesse a acontecer o que ela já imaginava. Toda a sua família, seu esposo, todos ali serem mortos por uma atitude errônea de seu marido. Ela conhecia muito bem o marido que tinha, mas ela procurou ali apaziguar tudo aquilo que tinha acontecido e por isso a história mostra o que ela fez, o que o caráter dela demonstrou com a sua atitude. Nabal, homem de Bileal, significa insensato, tolo, já o nome já diz, né, que o nome tem um grande significado e já diz que ele era insensato, tolo e pelo jeito muito rude, né, muito egoísta. Era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Era um homem dominado por um espírito mau, arrogante, que não se relacionava bem nem mesmo com sua esposa. Era considerado filho de Belial, com o qual não se podia falar pacificamente. Seu coração estava focado em seus bens materiais. Mas Abigail não estava. Seu coração não estava ligado ali com os bens materiais do marido e por isso ela se prontificou a fazer algo quando viu a atitude do seu marido. O que ela fez? O que nós podemos aprender? Ela foi prudente, ela foi sábia e logo agiu, demonstrou isso em ações. Uma mulher prudente. O nome de Abigail significa alegria. Seu nome também corresponde ao caráter pacífico e humilde. Muitas das vezes a pessoa quer demonstrar humildade com as vestes, mas humildade é as suas ações, é a forma como você trata os outros que vai demonstrar que você realmente é humilde. E ela era sábia e soube usar a sua sabedoria para conciliar o coração de Davi, que estava tão irado com a atitude do seu marido. O que ela fez? Ao encontrar-se com Abigail, né, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. Cumpriu-se o que diz Salomão: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Certamente ele aprendeu uma grande lição para a sua vida. Ele era corajoso e provou isso quando enfrentou Golias, mas faltava-lhe a lapidação do caráter para enfrentar situações adversas e oposições. E Abigail demonstrou isso, que sabedoria, saber apaziguar, falar com brando, mansidez. Isso acalma a ira e nos ensina muitas coisas. Davi, ele iria fazer algo, iria manchar as suas mãos com o sangue de Nabal, mas pela atitude de Abigail ele não fez isso.
mas Deus, né, ele feriu a Nabal por ter negado uma ajuda a Davi. Então, Nabal, ele aprendeu que a atitude ela tem uma consequência. E para Nabal não foi uma consequência muito boa. E Abigail, ela não sofreu essa consequência ao qual o marido também recebeu. Ela teve uma atitude totalmente diferente e ela demonstrou através do que ela fez, levando os pães, levando todo aquele alimento o qual Davi tinha pedido. Ela levou não só o que ele pediu, ela levou o dobro, levou tudo o que realmente ele precisava. E ali ela demonstrou, olha, o material não me faz falta, nunca vai me fazer falta. E eu trouxe aqui não só o que você precisava, mas até a mais, para deixar bem claro que jamais eu negarei ajuda a alguém e jamais iria negar a Davi. E essa demonstração teve um resultado para Abigail. Depois que, né, ela se tornou viúva, né, Deus feriu a Nabal, Davi manda chamar, né, manda um dos seus servos chamar a Abigail para que ela se tornasse sua esposa. E ali ela teve uma recompensa, porque ela não ficou sozinha, ela estava viúva, mas não ficou sozinha. Davi levou, ela se tornou sua esposa e ele pôde cuidar dela também. E ali a recompensa foi bem mais do que ela esperava. Conclusão: Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro e violento. Mas Deus permitiu que Davi dele precisasse, para que uma mulher sábia e prudente protagonizasse um exemplo marcante para seus servos e suas servas em todo o mundo, ao longo dos séculos. Viúva de um homem irascível, né, que tinha uma maldade muito grande no coração, bem-sucedido, que tinha o seu coração nos bens materiais, mas um tolo e insensato ao relacionamento humano. Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus, que provê tudo para os que ele confiam. Com essas duas mulheres, nós podemos aprender o quê? Ruth, uma mulher confiante, amorosa, que deixou todos os seus deuses para seguir um único Deus. Cuidou da sua sogra e ali ela teve uma recompensa. Fez parte da genealogia de Jesus. E Abigail, uma mulher ali conciliadora, uma mulher que não tinha maldade no seu coração e seu coração não estava nos bens materiais. E ela demonstrou isso, demonstrou ao rei Davi que tudo que ele precisasse, fosse de um alimento ou que ele precisasse, ela estava pronta a fazer, mesmo sabendo que o seu marido não quis fazer. Ela fez e ela foi recompensada. Ela conciliou ali o coração de Davi, que estava tão irado, pronto a manchar as suas mãos com sangue. Ela, com a sua voz mansa e sua atitude, quebrou a ira e ali ela foi recompensada também. Aprendemos que a mulher sábia, ela pode edificar a sua casa, sim. Ela precisa ser confiante, precisa saber conciliar, precisa ter mansidão, sabedoria e em todo o tempo saber muito bem o que fazer e da melhor forma possível. Porque aqui nós estamos aprendendo cada dia e temos que deixar bem claro que o testemunho ele conta muito. E o testemunho dessas duas mulheres conta muito, deixa para nós um exemplo de caráter cristão. Que nós precisamos aprender a cada dia realmente ser um verdadeiro cristão. A Bíblia tem muitos exemplos para nós cada dia crescer mais e fazer o melhor para Deus. Que você possa ter aprendido um pouco assim como eu aprendi, que você possa levar essa palavra até os confins da terra, que esse é o nosso objetivo, e que você possa sim fazer parte desse ID de Jesus, que é levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Eu quero agradecer você que tem aí acompanhado, que tem aí nos ajudado a levar esse pedacinho da palavra de Deus a cada um.
e pedir que você dê o like, coloque seu comentário, nos ajude a melhorar cada vez mais aqui as lições, que nós venhamos aprender assim como você tem aprendido e crescer em conhecimento e sabedoria. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém.